Bom dia a todos. Vamos então nos acalmando, né? E para dar início ao 14º Simpósio Brasileiro de Esclerose Lateral Amiotrófica, realizado pela ABRELA, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. E eu vou chamar aqui as pessoas que comporão a mesa de abertura para a sessão solene. Chamo então o vereador Shitaro Kamiya. Professor Dr. Abraão Quadros, presidente da ABRELA. O excelentíssimo senhor Dr. Lauro Luiz Gomes Ribeiro, promotor de Justiça dos Direitos Humanos da capital. O excelentíssimo senhor Dr. Antônio Carlos Matias Coutro. Professor Dr. Acari Souza Bulho Oliveira, diretor fundador da ABRELA e diretor do simpósio. Professor Dr. Miguel Mitini Neto, diretor científico da ABRELA e também do simpósio. E a excelentíssima senhora reitora da Unifesp, a professora doutora Soraya Soubi Ismaili. Uma salva de palmas, por favor. Composta a mesa. Vereador Kamiya, tem a palavra. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente eu quero cumprimentar a toda a mesa, professor Dr. Abraão Augusto Quadros, presidente da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. Cumprimento também o Dr. Lauro Luiz Gomes Ribeiro, promotor de Justiça de Direitos Humanos da capital e presidente de honra também da Associação ABRELA. Professor Dr. Acari Souza Bulho Oliveira, diretor fundador da ABRELA. Professor Dr. Miguel Mitini Neto, diretor científico da ABRELA. Dr. Antônio Carlos Matias, professora doutora Soraya Soubi Ismaili, reitora da Unifesp, senhores participantes, minhas senhoras e meus senhores, vou dar a abertura de 14º Simpósio Brasileiro da ABRELA, que se realiza aqui nessa casa da Câmara Municipal de São Paulo. É muito importante esse trabalho que vem sendo realizado pela ABRELA e tenho certeza que aqui essa casa vai ser uma caixa de ressonância também para todos os organismos, as autoridades aqui de São Paulo, como também de outros municípios de outros estados. Eu quero dizer que em 2009, o nosso gabinete, em parceria com o gabinete do vereador Marco Aurélio Cunha, começou a apoiar os debates e encontros sobre doenças raras e graves. Nós fizemos várias reuniões aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Este vereador é 5º mandato de vereador, como também
como deputado federal. E foram dezenas de encontros, sempre buscando dar atenção a pequenos grupos, com as suas particularidades, mas quando se junta, se torna mais forte na busca por políticas públicas pertinentes a essas doenças. E vocês, pacientes, familiares e especialistas em esclerose lateral amiotrófica, não são diferentes. Em 2012, não fui eleito, eu fui ser suplente dessa casa. E o vereador Marco Aurélio Cunha continuou dando o apoio à causa e promovendo os debates. Com a renúncia do vereador Marco Aurélio Cunha, por coincidência, era o próximo suplente. E vou continuar apoiando e debatendo o tema. Existe um projeto de lei tramitando na Câmara Municipal desta casa, de autoria do vereador Marco Aurélio Cunha, que vou dar a continuidade de toda essa trajetória dessa lei. Trata-se do atendimento prioritário aos pacientes com doenças raras e genéticas. E quero agradecer a presença de todos vocês neste 14º Simpósio Brasileiro e desejando muito sucesso na condução dos trabalhos por esses 2 dias. Conte comigo, que eu sempre estarei ao lado de vocês, apoiando, e que seja bastante profícuo essa reunião de 2 dias que são realizados. Então, meus parabéns, um bom dia de trabalho e muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Por gentileza, gostaria que o Dr. Abraão Augusto Juveniano Quadros, ele comentasse o porquê que nós estamos aqui hoje. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aos colegas que estão aqui à mesa, o Dr. Ushitaro, o Dr. Lauro, que é o nosso presidente de honra, a doutora Soraya, pelo privilégio de termos conosco, ao Dr. Acari, que é o nosso presidente fundador, ao Dr. Miguel, que é o nosso diretor científico, e ao Dr. Antônio Carlos Couto, que é o nosso amigo. A Brela, nesse ano de 2015, completa o seu 16º ano de atuação. Como diz o Dr. Acari, é uma adolescente. Mas nesses 16 anos, a Brela tem informado sobre a doença e o tratamento multidisciplinar e que tem tornado disponível essa informação aos pacientes, aos cuidadores e aos familiares e a profissionais de saúde do nosso país através de material impresso e através de material divulgado no site da Brela, que são os vídeos que são fornecidos tanto às aulas desse simpósio como a todas as palestras que são feitas para os pacientes a cada 3 meses. Este 14º Simpósio Brasileiro de Esclerose Lateral Amiotrófica propõe apresentar informações consistentes e fundamentadas sobre a doença, novos tratamentos e suportes necessários aos cuidados do paciente e demais envolvidos com a esclerose lateral amiotrófica. Este fórum de 2 dias, teremos palestrantes da Unifesp, da USP de São Paulo, capital, da USP de Ribeirão Preto, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Santa Casa de Misericórdia do Rio Grande do Sul, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, da Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica do Rio Grande do Sul, do Programa de Assistência aos Pacientes com Doença Neuromuscular do Estado de Minas Gerais, do Hospital Sírio-Libanês, do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Instituto Paulo Contígio e da Columbia University dos Estados Unidos. Este ano nós temos a honra de receber e de ter conosco o Dr. Hiroshi Mitsumoto, um pesquisador conhecido internacionalmente pela sua dedicação à pesquisa da esclerose lateral amiotrófica.
A ABRELA, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, somos membros da Aliança Internacional das Associações de Esclerose Lateral Amiotrófica. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da Procura da ELA por ser o novo membro da aliança. Parabéns. E a data desse simpósio, ela tem um propósito, porque o dia 21 de junho é o Dia Internacional da Esclerose Lateral Amiotrófica. E temos procurado fazer o simpósio mais próximo dessa data, porque essa data é o dia que é comemorado, um dia de novidade, porque por ser o dia do equinócio do hemisfério norte, o dia mais longo do ano, esse dia mais longo do ano, que é o dia mais iluminado, que alguns falam, essa luz de esperança, e ao mesmo tempo um dia que marca a mudança das estações. Portanto, também o dia como um dia de mudar paradigmas, de mudar a perspectiva e de manter a esperança para encontrar a cura da esclerose lateral amiotrófica. Nós sabemos que a esclerose lateral amiotrófica, ela não escolhe nem etnia, nem condição social, mas ela atinge no mundo mais de 420 mil pessoas. Portanto, é um problema mundial. E cada pessoa diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, o impacto é para todos aqueles que lhes são caros e que lhes circundam a sua família. Portanto, esse evento tem um significado muito importante para todos nós que estamos envolvidos com a esclerose lateral amiotrófica. Este ano, a Aliança tem lançado para esse dia, que é o Dia Internacional da ELA, uma campanha. E esse ano vai ser uma campanha através do Facebook, que todos nós podemos participar. E a informação sobre como participar vai ser dada a vocês durante o simpósio. Portanto, esses 2 dias de discussão com pesquisadores da esclerose lateral amiotrófica, que possa trazer para nós, outra vez, este assunto, e que possa ser refletido pela comunidade científica do Brasil e que nós possamos ter um dia o privilégio, né, doutora Cari, de dizer, temos a cura para a esclerose lateral amiotrófica. Portanto, tenhamos todos um bom simpósio. Obrigado, doutora Abrão. Eu convido, por gentileza, o doutor Lauro Luiz Gomes Ribeiro, promotor de justiça, presidente de honra desse congresso, para comentar por que nós estamos aqui hoje. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento os meus parceiros de mesa, doutor Abraão, professora Cari, professor Miguel, professora Soraya, vereador Oshitaro, desembargador Coutro, que é o nosso atual presidente do Tribunal Eleitoral. E agradeço também, em especial, a ABRELA, na pessoa dos professores Zacari, Abraão e Élica, por essa possibilidade de estar aqui como presidente de honra desse congresso. Eu sei que isso se deve muito mais à nossa amizade do que a qualquer mérito pessoal. E eu gostaria só de falar alguma coisa rápida a respeito do doutor Acari, que eu acho que, falando sobre o doutor Acari, eu estou falando sobre todos os integrantes da ABRELA, que me parece que estão envolvidos com esse mesmo sentimento. Mas o doutor Acari, ele, com certeza, ele é um homem que está além do seu tempo. Eu digo isso por conta, principalmente, da preocupação que ele tem com os pacientes, com as famílias dos pacientes e questão do bem-estar, da saúde, da informação que deve ser tratada, que deve ser passada aos pacientes. E eu me lembro muito bem da primeira vez que eu fui convidado pelo Dr. Acari para participar de um simpósio. Eu imaginei, eu acho que ele deve estar equivocado, ele me confundiu com algum médico, porque eu acho que foi até a Élica que me ligou. Não, olha, nós queremos convidá-lo para participar do nosso congresso de doenças neuromusculares. Eu falei, mas eu sou promotor de justiça, né?
não entendo nada disso. Não, nós gostaríamos que o senhor fosse. Tá bom, então vou. E quando eu cheguei no Congresso, a minha dúvida ficou ainda maior, porque naquele dia eu fui um dos últimos a falar, e eu não entendi nada do que os meus antecessores falaram. Os médicos, tinha um, a Karina, não me lembro, acho que ele é fisioterapeuta, mas ele falou tanta coisa que eu estava com um médico do lado, ele ia falar antes de mim. Eu falei, desculpa a ignorância, mas eu não estou entendendo nada. Ele falou, nem eu. Ele fala muito difícil mesmo. Ele trouxe informações da Índia. Ele estava vindo da Índia, enfim. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não estou entendendo nada que eles estão dizendo, eu acho que eles também não vão entender muito do que eu vou falar, porque é uma outra língua, né? Mas depois eu fui tirar essa minha dúvida e entendi. Daí o doutor Akari me disse o seguinte, não, Laura, eu queria a sua participação para que meus pacientes também e os profissionais de saúde saibam dos direitos que eles têm, para que eles possam reivindicar os seus direitos. Aí eu falei, bom, realmente é um homem que está pensando além, né? Porque a grande preocupação dele lá era para que as pessoas que estivessem lá, e as pessoas que estão hoje aqui, isso se reflete aqui também, tenham autonomia. Hoje está muito em voga a questão da bioética, né? E na bioética se discute muito isso, a autonomia do paciente. Acabou aquela história do médico dizer, olha, é isso, acabou. Não, mas não, o médico aqui sou eu que resolvo, né? Isso já se discute há muito tempo, essa mudança do papel do profissional de saúde, e a gente sente isso. Eu não faz muito tempo, a minha mãe estava hospitalizada, e eu fiquei até impressionado com o cuidado e a atenção dos médicos que foram lá explicar para ela o que ia acontecer, como ia ser a cirurgia, quais eram as consequências, os riscos. Tranquilizou muito, não só ela, como a família, né? Isso tudo faz parte desse movimento aí para se garantir a autonomia do paciente, né? E eu acho que isso é uma grande virtude do professor Akari, que ele vai atrás destas informações para trazer aos pacientes. Tanto que a gente vê aqui o objetivo que consta desse simpósio é informar pacientes, familiares e profissionais de saúde sobre a doença, seu tratamento, bem como políticas públicas, né? Quer dizer, então ele não está preocupado e nem precisa mais, porque já é um médico de renome, não está preocupado com nenhuma valorização pessoal. Ele tem uma paixão pelos pacientes dele, pelas pessoas em geral. Eu tenho uma prima, acho que ele nem sabe isso, eu tenho uma prima que ela é biomédica, ela trabalha na Unifesp, no setor de pneumologia. E ela me fala, Lauro, o professor Akari é muito querido, até por conta da bondade dele. Ele é dessas pessoas que vai na missa de 7º dia de um paciente. Ele passa a mão na cabeça do paciente, abraça a família do paciente. Quer dizer, isso é coisa que a gente precisa, né? Nós vivemos um momento muito egoísta, muito individualista. As pessoas estão cada vez mais preocupadas só com ela, né? Talvez um pouco de reflexo aí desse avanço tecnológico, que cada vez nos deixam mais isolados, né? Eu não consegui ler hoje, mas tem uma notícia no jornal dizendo que a tecnologia está até afastando os namorados, professor Akari. Hoje é dia dos namorados, né? Por conta dessa questão de você estar podendo se comunicar de uma forma muito rápida e à distância, e você substitui o WhatsApp, esse maldito WhatsApp, né? Pelo telefone. Não, a gente brinca, mas é um inferno esse WhatsApp, não é? A gente tem, quando você vai ver, você tem 15, 20 pessoas, grupos falando, e começa a sair um pau na família, porque cria o grupo dos primos, aí um primo vai lembrar de um assunto que o outro primo não gostou, e fala, quando você vai ver, está uma briga danada pelo WhatsApp, porque
Lá a gente fala muitas coisas que pessoalmente você não falaria, né? Mas, enfim, é um avanço tecnológico que, infelizmente, a gente tem que conviver com isso. Eu ainda prefiro o contato pessoal, eu prefiro esse passar a mão na cabeça. Nesse congresso que eu fui, já tem um tempo, um médico, eu não vou me lembrar, a professora Cari talvez lembre, um médico já aposentado, já de idade, ele foi falar exatamente sobre essa questão ética da relação médico-paciente. Ele falou, olha, até pouco tempo atrás, o paciente virou um número de leito. Hoje eu vou passar no leito 13. Pega a ficha, vê o que tem lá, né, e não sabe nem o nome do paciente. Ele fala, a gente às vezes esquece a importância que é para o paciente, a hora que está acamado, o médico passar, e eu me lembro bem disso, falou, mexer no pé dele, na cama. Cutuca o pé dele ali, já vai demonstrar um carinho por esse paciente, e isso transborda no Dr. Acari. Ele realmente é um homem vocacionado para o que ele faz. Eu tenho uma professora muito querida de Direito, que ela diz que a vocação é o exercício da paixão. Eu acho que o professor Acari é um homem vocacionado, porque ele faz isso com paixão. Tudo que ele faz bem feito, tem um ritmo impressionante de trabalho, uma capacidade de trabalho impressionante. E por isso, sempre que ele me convoca para alguma coisa, eu tenho que arrumar uma forma de atendê-lo, porque eu sei que a causa sempre é muito boa. Então, eu quero desejar sucesso a todos por esse simpósio. Eu sei que vai ser muito produtivo. Eu só queria, já para encerrar, trazer a notícia de que essa semana o Senado Federal aprovou o que antes era o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mudaram o nome para Lei Brasileira da Inclusão, né? Está sendo encaminhado para ser sancionado pela Presidente da República, para que possa começar a ser aplicado. Eu acredito que vai ser também um avanço, vai permitir para nós, que lidamos com o direito, para a área médica também, enfim, para toda a população, uma melhora na condição das pessoas com deficiência. Então, eu agradeço, professora Cari, professor Abraão, mais uma vez, essa honra de participar desse simpósio e desejo a todos um ótimo evento. Obrigado. Obrigado, doutor Lauro. Eu convido, por gentileza, o doutor Antônio Carlos Matias Couto, presidente do Tribunal Eleitoral. Ele é um dos responsáveis pelas nossas boas escolhas. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Foi uma surpresa agora a solicitação do doutor Acari para que eu me manifestasse. E tudo aquilo que o doutor Lauro acabou de falar é o que eu penso a respeito do professor Acari. O Acari, acima do fato de ser médico, é uma pessoa excepcional, sensacional, alguém que está sempre pronto a primeiro nos abraçar e, na sequência, promover o atendimento de quem necessita. Eu venho convivendo com a Brela, com o setor neuromuscular da Unifesp, já vão fazer 5 anos. Quem me apresentou ao professor Acari foi o Dr. Lauro, inclusive. E tem sido excepcional. E eu não, este ano, inclusive, o ano passado, o ano passado, especialmente em razão de eleições, eu estive muito afastado e este ano, parcialmente também. Só que eu não deixo de participar do Congresso. Eu faço questão de vir, de estar aqui, de ouvir aquilo que tem que ser dito e, principalmente, incentivar da maneira como eu puder e, inclusive, tentar ajudar naquilo que seja possível para que o trabalho feito pelo Dr. Acari, por toda a equipe dele,
Aliás, doutora Acari, na sua equipe tem uma pessoa que está renitente em fazer o pós-doutorado, né, doutor Abrão? E nós estamos pegando o pé dele para que ele conclua essa outra etapa de estudo, até para que ele possa atender a todos com mais conhecimento ainda do que aquele que ele tem, que já é demais. Doutora Acari, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, e eu agradeço a Deus pela possibilidade que Ele me deu, por intermédio do Lauro, de vir a conhecê-lo. E que o seminário, o congresso, seja ótimo para todos. Obrigado. Obrigado, doutor Antônio Carlos. Convido Miguel Mitini Neto, diretor científico da Abrela. Bom dia a todos os componentes da mesa, bom dia a todos os participantes do simpósio. Primeiro eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que compareceram nessa manhã chuvosa de sexta-feira. O trânsito não é simples para chegar no centro de São Paulo, mas a gente dá sempre um jeito. Eu acho que o principal, não vou me alongar muito, é que a gente utilize as informações que serão apresentadas nesse simpósio e que cada um de nós seja uma unidade multiplicadora, para que a informação coerente, a informação responsável seja transmitida adiante e que ela possa trazer um benefício para cada um dos pacientes que hoje têm a doença e para aqueles que, infelizmente, a gente também tem que pensar no futuro, um dia virão a desenvolvê-la. Eu gostaria de agradecer também o comprometimento de todas as entidades e instituições que aqui estão presentes, não só com a esclerose lateral amiotrófica, mas também com levar adiante a questão das doenças raras. Então, bom dia e vamos começar esse simpósio. Obrigado, Miguel. Convido a magnífica reitora, doutora Soraya Soub Ismail, a comentar o que a nossa universidade ela faz. Uma universidade aberta, uma universidade preocupada com o ser humano. Obrigada. Bom dia a todas e todos. É uma honra e um prazer, uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês. E, inicialmente, eu quero, antes de qualquer coisa, antes das palavras que eu gostaria de dizer para todos vocês, eu quero cumprimentar o vereador, presidente dessa sessão, que representa esta casa, que é uma casa do povo, que é uma casa aberta a toda a sociedade e que nós estamos aqui como universidade pública também fazendo parte desta cerimônia. Muito obrigada por sua disposição, por ter aberto esta possibilidade, representando inclusive vereadores anteriores que trouxeram a possibilidade de discutir um assunto tão importante que muitas vezes a sociedade imagina que está apenas inserida e enclausurada no interior da universidade, mas não está. Então, essas iniciativas dos nossos parlamentares, dos nossos políticos, que utilizam a política de maneira correta, e que nós temos que valorizar. E essa é uma oportunidade de mostrar que a política pode ser feita de forma a produzir efeitos e propostas e conclusões para a sociedade, em prol da sociedade. Então, eu quero cumprimentar. Quero cumprimentar também, em nome do professor Acari, quero cumprimentar todos aqui presentes à mesa, inclusive o presidente de honra do Congresso, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, presidente de honra do Congresso, o presidente da Abrela, e dizer sobre o professor Acari, sobre o seu trabalho e o que ele representa. Ele representa aqui muitas coisas hoje. Ele representa muito do que vocês disseram, todos vocês que me antecederam, mas ele representa a enorme organização que faz com que nós estejamos no 14º Simpósio Brasileiro para tratarmos
de DNM, de doenças neurodegenerativas musculares, e da ELA, em particular aqui. Eu quero cumprimentar o professor Acari, porque ele, como médico, foi muito falado aqui sobre a sua atuação humanista e como o médico deve atuar, e ele é um exemplo nesse sentido, mas ele também, como pesquisador, representa, junto com o professor Beni, que está aqui, e tantos outros colegas da nossa universidade, ele representa muito para nós o trabalho de enorme qualidade na pesquisa que nós temos desenvolvido. E aí eu quero furtar um pouco do tempo de vocês para contar duas coisas que dizem respeito à minha própria história, mas também inserir essa história no contexto da Universidade Federal de São Paulo, que é uma universidade que nasceu da Escola Paulista de Medicina. A Escola Paulista de Medicina tem 82 anos, este ano completamos, nascida em 1933, e é uma escola que se especializou em realizar pesquisa de altíssima qualidade, de altíssimo nível. É uma escola que inicialmente era uma escola federal isolada, e em 1994 nós nos transformamos em Universidade Federal de São Paulo, da área da saúde, ainda muito concentrada no que hoje nós chamamos de Campus São Paulo, que é onde está a Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem, e também o Hospital São Paulo, que é muito conhecido de todos vocês, porque é o primeiro hospital, é o hospital de maior atenção, de maior assistência de toda a rede federal dos hospitais universitários. Ele é o primeiro em atendimento, é o segundo da rede do Estado de São Paulo. Então, é um grande hospital, todo mundo conhece, é uma referência para a nossa cidade, para o nosso Estado. Mas esse hospital, e essa escola, eles deram a vida a essa universidade, que em 2008, melhor dizendo, em 2007, começa a fazer um grande processo de expansão pública, uma universidade pública, que expandiu de 1.200 estudantes de graduação, expandiu para, hoje nós somos 12.000 estudantes de graduação, mais 5.000 de mestrado e doutorado e residência médica e multiprofissional, e mais, hoje, o número que nós temos, que é mais estrondoso, é o número de ensino à distância. Hoje são mais de 30.000 estudantes de ensino à distância que nós atendemos no país inteiro, com estratégias de especialização para profissionais de saúde, gestão, fora a especialização e todas as outras coisas que nós temos aí para contar da nossa história. Mas digo tudo isso porque nasce de uma iniciativa que é a Escola Paulista de Medicina, que aparentemente era pequena e que tem tantas coisas para dizer e para contar. E o professor Acari, ele conseguiu, num determinado momento dessa história, ele conseguiu também fazer uma coisa muito importante que nem sempre nós da universidade somos eficientes em fazer, que é o contato com a sociedade, o trazer a sociedade para o interior da universidade e construir não só a pesquisa, mas fazer com que essa pesquisa se transforme em política pública, ou crie elementos que passem a vigorar ou a serem transmitidos para os que elaboram as políticas públicas. Então, esse é o papel da universidade, e o parênteses que eu queria fazer é que, em particular, com a Brela e com a ELA, eu tive contato. Eu sou uma pesquisadora da área de neurodegeneração também. E quando voltei do meu pós-doutorado nos Estados Unidos, no National Institutes of Health, eu voltei e a primeira coisa que me entregaram foi uma coisa interessante. Uma das primeiras coisas que tinha na minha mesa
porque eu já era docente, quando eu estava voltando, tinha várias correspondências, e eu tinha recebido um cartão da Abrela, e eu acho que ela estava sendo fundada naquele momento, alguma coisa, porque isso tem mais ou menos 16 anos, 17 anos, e quando eu encontrei aquele cartão, era uma pintura de um dos pacientes que foi transformado num cartão. E o cartão convidava para uma atividade e era liderada pelo Dr. Acari. Então, eu imediatamente me chamou a atenção, porque como eu ia desenvolver uma linha de pesquisa no Brasil de volta do meu pós-doutorado, com doenças neurodegenerativas, estudando morte celular e doenças neurodegenerativas, me interessou a estudar a ela também, né? E aí tem a segunda parte do parênteses que eu queria fazer, é que eu me interessei em trabalhar com isso, mas depois, por questões da legislação, inclusive, da utilização dos modelos experimentais nessa área, eu acabei não utilizando, não fazendo esse trabalho, e me dediquei a fazer o trabalho com a doença de Huntington e com a doença do Parkinson, que faço até hoje, né? Então, nós tínhamos um ideal, via já o ideal do professor Acari, e mais recentemente, já como reitora, tive a oportunidade de conhecer todo o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo desses anos, desde aquele momento em que eu tive esse contato e que eu admirei, porque é o modelo em que, eu voltando dos Estados Unidos, eu vi naquele cartão o modelo que já é desenvolvido nos Estados Unidos há muitos anos, em que os pacientes, os políticos, a universidade, os médicos, a sociedade de maneira geral, vai à universidade, participa das pesquisas, realiza os estudos junto e vai ao Congresso Nacional buscar mais recursos para as pesquisas nessa área. Não sei se vocês têm conhecimento, nos Estados Unidos, até hoje, as sociedades organizadas vão ao Congresso Nacional, a cada ano, buscar mais recursos para o National Institutes of Health realizar e fomentar as pesquisas em todo o país, né? O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Então, que nós façamos isso também, nós já estamos fazendo, o Acari é pioneiro nisso, mas que nós tenhamos a possibilidade de dar mais força a essas iniciativas, e por isso eu quero deixar já aqui o convite, professor Acari, eu gostaria de deixar aqui já o convite para que nós tenhamos um membro, queria dizer isso também ao presidente da Abrela, um membro dessa sociedade fazendo parte de um dos nossos conselhos centrais, porque a universidade tem espaço, tem representações da sociedade, e muitas vezes nós não sabemos, não conseguimos preencher esses espaços, porque nós não temos ficamos um pouco sem saber com quais representações nós podemos preencher essas vagas nos nossos conselhos, conselho universitário, conselho de planejamento e conselho de pesquisa, né, e pós-graduação, e isso vai nos ajudar a formular melhor as nossas pesquisas. Quero, ao final, dizer que, com tudo isso que eu disse, me alonguei um pouco, mas dizer do papel importante que a universidade tem. A universidade pública é hoje a universidade que produz pesquisa, produz pós-graduação. Nós não podemos deixar isso ser enfraquecido, não podemos deixar isso morrer. Hoje, a universidade pública, novamente, nós já vivemos no passado, novamente a universidade pública volta a sofrer ataques de diversos tipos, talvez dos lobbies mais envolvidos com as questões de financiamento, com as questões financeiras, digamos assim,
E a universidade pública não pode estar sujeita a variações e intempéries das questões econômicas, das questões que não podem interferir no trabalho importantíssimo que nós desenvolvemos. Praticamente 90% da pesquisa nacional é feita nas universidades públicas. Nós temos que preservar isso e ampliar, né? Não só preservar, ampliar. Desenvolver mais pesquisa. Isso não é um luxo, isso é uma necessidade. Algumas pessoas dizem, como que um país que não tem recursos para tantas coisas vai destinar tantos recursos para fazer ciência ou para fazer pesquisa? Isto não é um luxo, isso é uma necessidade, porque se nós não realizarmos a nossa pesquisa, os de fora virão dizer o que nós temos que fazer e venderão os seus produtos sem que nós tenhamos a nossa crítica. Então, a universidade, a autonomia de um país, também se dá pela sua ciência e pela sua tecnologia. E não há tecnologia sem ciência. Então, eu quero parabenizar a todos que organizam mais esse congresso, que é uma demonstração do que a universidade pública pode fazer, e, em particular, o doutor Acari, por liderar todo esse conjunto de ações e de pessoas que se traduz e que se concentra aqui hoje. Muito obrigada. Um breve relato. Um agradecimento especial ao meu amigo Beni Schmidt. Beni, ele fez a sua formação na França com neuropatologia, biópsia muscular, e ele chegou à Escola Paulista de Medicina com uma energia fantástica, e eu estava fazendo residência médica. E o Beni, ele ampliou meu horizonte, ele iluminou o horizonte. Ele trouxe ferramenta, não só ferramenta, interpretação. Ele já tinha feito seu doutorado, ele depois foi fazer seu pós-doutorado. Ao retornar do seu pós-doutorado, eu iria fazer o meu. Aí ele disse, você tem que fazer no melhor lugar do mundo. Onde que é o melhor lugar do mundo? Nova York. Então você tem que ir para Nova York. Lá no alto de Nova York, na região de Manhattan, e lá nós temos um local chamado New York Presbyterian Hospital, que está ligado à Columbia University. E assim, ao terminar meu doutorado, eu me habilitei a um pós-doutorado na Columbia University. Passa o próximo, por favor. E essa Columbia, eu fui ver na internet. Ela era a mais antiga universidade dos Estados Unidos. E aqui está representada a sua iniciação nessa universidade. Está muito longe. Nós estamos vendo o que era antigo, o que é hoje, a transformação, uma transformação muito rápida. Os norte-americanos, eles conseguem fazer isso, eles mantêm a história e fazem transformação e fazem revolução. E eu tive a oportunidade de fazer meu pós-doutorado. 92 e 93, assim eu cheguei lá em Colômbia e também tive uma oportunidade de morar pertinho, nesse local, na torre, na 3G, com a minha esposa, com minhas 2 crianças, um momento bastante especial de minha vida. Próximo, por favor, que não está passando. E lá nesse local, pessoas lindas, pessoas que me abrigaram, dentre elas, Salvatore de Mauro. Foi ele quem veio aqui a São Paulo na primeira vez. Eu me apaixonei por doenças neuromusculares. Um indivíduo apaixonado, um indivíduo realmente com uma vocação fantástica. E ele me introduziu, me apresentou o professor Arthur Reis. O Arthur Reis adotou-me lá nessa universidade, no seu laboratório. E lá fui aprender a fazer nervo periférico. Mas eu tive a oportunidade de entrar em contato com outro colega que estava no comecinho da sua formação, Mitio Irano. E ele trabalha no mesmo laboratório do professor Salvatore de Mauro com doenças mitocondriais. Ele me apresentou a um professor fantástico, Lewis P. Rowland. Ele se encontrava no meu ideário, na literatura, pai dos livros, dos tratados de neurologia. E esse indivíduo tem uma história linda, uma história ligada à esclerose lateral amiotrófica. Uma história ligada a Leonor Gehrig, uma história ligada a Lou Gehrig. Esse indivíduo é que trouxe essa associação que a gente conhece hoje, próximo, por gentileza, que a gente conhece hoje como a Associação Lou Gehrig. E quem que é responsável por ela hoje? Hiroshi Mitsumoto. E nos congressos internacionais, esse Dr. Mitsumoto é o máximo. Ele é o melhor. Por que ele é o melhor? Será que é aquele que traz
a informação científica, a última, a mais importante? Não. Ele é o melhor por outras razões. Próximo. Ele é o melhor por um dado bastante interessante que ele tem. E esse dado, acho que está um pouquinho longe. Próximo, por favor. Ele é o melhor porque ele tem uma história ligada à Columbia, ao Presbyterian Hospital, essa associação Lou Gehrig. Ele é o diretor responsável por essa associação hoje, e uma associação que inova, uma associação que renova e uma associação que cuida. E quando nós falamos em cuida vem de uma palavra latina, próximo, uma palavra latina chamado coera. Coera significa, em latim, relações de amor e amizade. De coera é que derivou coração. Olha só que interessante, que são as origens das palavras. Expressa a atitude de preocupação e de inquietação pela pessoa ou objetos estimados. Leonardo Boff, ele fala que há duas maneiras básicas de existir, pelo trabalho e pelo cuidado. Próximo, por gentileza. Pelo cuidado. E quando nós falamos cuidado, tem uma fábula de Higino, em Roma, ano 27. Tinha um indivíduo chamado Cuidado, que ele não tinha muito o que fazer. Aí ele pegou matéria da terra e fez um molde lindo, maravilhoso, um molde fantástico. E chamou Zeus para admirar-se, porque uma coisa tão bela como aquela tinha que ser admirada por outras pessoas. Chamou Zeus. Zeus olhou, realmente era fantástica, mas tinha uma falha. E Zeus deu uma volta, foi na frente, deu uma respirada profunda e injetou nesta figura a possibilidade dela se mexer e de se comunicar. Aí eles quiseram dar o nome. E Zeus falou, vou dar o nome, Zeus filho. E o Cuidado, não, quem vai dar o nome sou eu, porque fui eu quem a fez. Mas, terra, mãe Gaia, não, sou eu que vai dar o nome, porque veio de mim a matéria. Discussão plena, 2 homens, uma mulher, adivinha quem estava ganhando a discussão? Não precisa falar quem estava ganhando a discussão. Eles chamaram Cronos, deus do tempo, para resolver a situação. Cronos escutou e decidiu. Como essa figura ela vai ter um ciclo, e ao terminar esse ciclo, aquilo que deu forma para ela vai voltar para você, terra. E aquilo que deu movimentação, articulação, o espírito, vai voltar para você, Zeus, para que você possa introduzir novamente essa essência em outros moldes tão belos quanto esse que foi feito. E você, Cuidado, você vai ter a grande honra de cuidar dessa figura todos os dias em que ela estiver viva, ou enquanto você estiver vivo. E como essa figura foi feita da parte mais rica da terra, o humus, eu vou dar o nome, humano. E assim foi criado o ser humano. Mas, digo eu, Cronos disse, só será humana a pessoa que cuidar de alguém durante a vida dela. E humanizada completamente será essa pessoa se ela aceitar o cuidado de alguém durante a vida dela. E assim se fecha o ciclo do humano e humanizado. E quando nós falamos na Associação Lou Gehrig, nós temos esse sentimento do humano e humanizado. O sentimento do cuidar, que é um dos sentimentos que caracterizam o ser humano, que permite a aceitação do outro, que quando oferecido, resgata o sentimento dos outros, de uma forma recíproca, que é um ato de amor, que é a emoção central de nossa existência, porque sem o cuidar não existe ninguém, que significa amar-se, amar o próximo e ser amado. E por causa disto, um agradecimento especial. Sem esta figura, nós não estaríamos aqui hoje. Sem essa figura, nós não estaríamos felizes aqui hoje. E quem é essa figura, a mais importante nessa história toda? Essa figura é a figura do agradecimento especial. É a figura da situação onde que existe a adoção. E quem é que adota o outro? O próximo, por gentileza, o voluntário. Então, um agradecimento especial a todos os voluntários, não só da Abrela, mas da Neuromuscular, da Escola Paulista de Medicina e de todas as outras associações irmãs, que aqui estão com o objetivo único, de cuidar um do outro. E muito obrigado e bom dia a todos. Bom, vou aproveitar esse tempo, então, para fazer alguns agradecimentos e também para dar alguns avisos para vocês. A Abrela, ela é uma organização sem fins lucrativos, né? Então, o nosso trabalho ele é o tempo todo suportado
por pessoas que fazem doações, pessoas que vêm e nos ajudam. E nós não temos uma fonte de arrecadação constante, né? Não temos um trabalho como este ainda, e é algo que já temos em vista, implantar um sistema de captação de recursos. Enquanto isso não acontece, nós realmente dependemos bastante da boa vontade das pessoas. E contamos muito e sempre com muitas ajudas. Isso, para nós, é muito importante. Então, queremos agradecer o apoio que todo ano nós fazemos o nosso simpósio aqui na Câmara. Então, agradecer a esta casa, que nos recebe tão bem, através do vereador Oshitaro Kamiya e também do vereador Marco Aurélio Cunha, que inicialmente, que deu início no processo de pedido este ano. Agradecemos muito a assistente Cleide de Paula, que também nos deu todo o apoio para que pudéssemos fazer a organização deste evento, a Ana Lúcia Mosna e Álvaro Leandro. E todos eles tornaram possível a realização do nosso 14º simpósio nesta casa. E aos nossos sempre parceiros, né? Nós temos algumas organizações parceiras que contribuem na divulgação e de outras formas também. No simpósio, a Academia Brasileira de Neurologia nos deu o apoio, fazendo a divulgação do evento. Também a Associação Procura da Ela, aqui representada hoje pelo Jorge, pela Sandra, pelo José. Muito obrigada por todo o apoio que vocês sempre dão e por esse trabalho em conjunto que nós fazemos. Também agradecer ao Instituto Paulo Gontijo, também nos apoiou na divulgação do evento. E a todos os palestrantes que aceitaram o nosso convite de forma voluntária e que, sem dúvida alguma, trarão muitas informações importantes e abrilhantarão o nosso evento. Agradecer especialmente ao nosso presidente de honra por estar aqui conosco, Dr. Antônio Carlos também. Muito obrigada por aceitarem os nossos convites. E também um agradecimento especial às voluntárias da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer, que estão nos ajudando aqui hoje, são as moças de cor-de-rosa. Então, quem precisar de alguma orientação, além do pessoal da equipe da Brela, a Fabiana, a Cecília e as outras meninas, também podem pedir ajuda para essas moças de cor-de-rosa, que elas estão ajudando não só aqui no evento, mas elas também estão ajudando no nosso dia a dia. Fora outros voluntários que participam lá do nosso trabalho também. E agradecemos muito também pelo patrocínio, né, de Beth Salles, foi uma voluntária que nos doou essas sacolas bonitas que vocês estão utilizando e que tem bastante coisa dentro. Então, depois eu vou pedir, dentro da pastinha de vocês, tem um crachazinho, para que todos pudessem colocar e escrever os seus nomes, para que, na hora de conversarem, trocar informações, vocês pudessem também se conhecer melhor. Vamos agradecendo, então, rapidamente também a Invel, que nos forneceu umas luvas, que vocês vão ver aí, super especiais, de cortesia. São muito boas, elas trazem uma sensação de relaxamento e alívio de dor. E o seu Mário, ele sempre se preocupa muito em oferecer algum produto dele para os pacientes, principalmente. Então, o objetivo nosso maior é que o paciente possa experimentar este conforto. Agradecer a Renova Resíduos, é uma empresa de beneficiamento e reciclagem de resíduos industriais, que nos auxilia mensalmente no patrocínio da Brela também. E ajudou também aqui no simpósio. A Zopone Engenharia e Comércio também é uma empresa que nos ajuda sempre que precisamos. E eu acho que, por enquanto, seria só isso. Se alguém tiver qualquer dúvida ou necessidade, por favor, procure uma de nós, da equipe da Brela, para nós podermos atendê-las. Então, está lá. Eu convido agora a doutora Tatiana Mesquita. Doutora Tatiana, antiga presidente da Brela, por alguns mandatos, né? E ela vai comentar a respeito da campanha do Global Day. E o que é esse Global Day? Por favor, Tatiana. Obrigada, bom dia. Eu vim falar sobre... Todos vocês têm um papelzinho na sacolinha, que é sobre a campanha do Global Day da esclerose lateral amiotrófica. É uma campanha feita pela Aliança Internacional das Associações de Esclerose Lateral Amiotrófica
representando o Dia Mundial da Esclerose Lateral Amiotrófica do dia 21 de junho. O dia 21 de junho é um dia de solstício e no hemisfério norte é onde aumentam-se os dias e aqui a gente diminui. Então, esse é o Dia Internacional da Esclerose Lateral Amiotrófica. A cada ano, os membros da Aliança Internacional das associações de ELA realizam atividades para expressarem a esperança de que esse dia seja um ponto de mudança para melhores formas de cuidado, controle e cura da doença, da esclerose lateral amiotrófica. Então, o objetivo dessa campanha, que chama-se, em português, ELA Sem Fronteiras, vai destacar como os nossos membros e as associações no mundo todo trabalham em conjunto para apoiarem as pessoas que vivem com esclerose lateral amiotrófica. Para isso, como que a gente vai participar no Brasil? Eu convido todos a participarem. Se você tem Facebook, você vai colocar o hashtag ALSMND Without Borders, todo mundo tem isso escrito, e acrescentar a palavra Brasil. Quem não tem Facebook, existe um e-mail, globalday2015@abrela.org.br. Vocês podem mandar as mensagens para este e-mail e a gente, então, repassa essa mensagem ao Facebook. Durante a campanha, a gente vai, então, colocar esse hashtag para espalhar mensagens de consciência, de esperança, de colaboração no mundo inteiro. Para que isso? Para a gente engajar membros, criar solidariedade entre membros e comunidades, para, claro, arrecadar doações às organizações, parcerias entre membros, colaborações em pesquisa, compartilhar mensagens-chave que aumentem, claro, a consciência sobre a esclerose lateral amiotrófica. Então, dessa forma, todo mundo pode colocar esse hashtag no seu Facebook e colocar a sua mensagem em português mesmo, não precisa ser em inglês. Quando chegar no final do ano, onde há um congresso e uma reunião de todas as associações do mundo, todas essas mensagens vão estar lá. Então, vai ser feito um mapa mundial das pessoas que têm a consciência e que fazem consciência sobre a esclerose lateral amiotrófica. Então, eu conto com todos vocês, não precisa ser hoje, pode ser hoje, amanhã, pode ser todo dia, até o dia 21, ou um pouco depois do dia 21 também, ainda vai estar no ar esse e-mail da Abrela, para que a gente vá repassando ao Facebook. E você que tem Facebook, na sua própria página, só colocando o hashtag, manda sua mensagem de conscientização, o como você vive no Brasil, enfim. Importante colocar a palavra Brasil para que as pessoas lá saibam de onde estão vindo essas mensagens. Tá bom? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Bom almoço. Agora a gente libera para o almoço e retornamos às 14 horas para a continuidade das palestras. Os palestrantes, então, a Élica está pedindo que passem com as meninas para pegar alguma coisinha. Eu agradeço muito a atenção. Obrigada.